O presidente da Argentina, Javier Milei, declarou nesta sexta-feira 12 o Hamas como um grupo terrorista internacional, segundo o comunicado da presidência. Abre aspas. O presidente Javier Milei tem um compromisso inabalável de reconhecer os terroristas pelo que são. É a primeira vez que existe uma política voluntária de fazer isso. Este governo reiterou em múltiplas ocasiões a sua convicção de que a Argentina mais uma vez se alinha com a civilização ocidental, respeitando os direitos individuais e suas instituições. Por esta razão, é inadmissível que aqueles que os atacam não sejam declarados o que são, terroristas. Fecha aspas, diz o comunicado do gabinete do presidente. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para que a Polícia Federal informe se o ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, preso desde fevereiro, usou o celular de 30 de dezembro de 2022 a 9 de janeiro de 2023. Nesta semana, a operadora TIM informou à corte que os dados de geolocalização mostraram que o celular de Felipe Martins estava no Brasil no dia 30 de dezembro de 2022, data em que Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. De acordo com os dados, o celular de Martins esteve do dia 31 de dezembro de 2022 até o dia 9 de janeiro de 2023 em Ponta Grossa, Paraná, mesma cidade onde ele foi preso em fevereiro deste ano. A empresa aérea Latam já confirmou que o ex-assessor embarcou de Brasília para Curitiba, no Paraná, no dia 31 de dezembro de 2022. A defesa tem apresentado diversas provas de que o ex-assessor não estava a bordo do avião presidencial que levou Bolsonaro aos Estados Unidos no final de 2022. E mesmo assim, Alexandre de Moraes o mantém preso. O ministro estabelece o prazo de 5 dias depois de a PF encaminhar as informações para que a defesa de Felipe Martins se manifeste e a Procuradoria-Geral da República encaminhe o parecer. Vale lembrar que no dia 1º de março, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já se manifestou favoravelmente à soltura de Felipe Martins. E mais uma vez, o Ministério Público foi ignorado pelo ministro Alexandre de Moraes. Fora Alexandre de Moraes. A liberdade é como o corpo. Se uma parte do corpo está doente, com uma infecção que pode se alastrar, nós temos que dar o remédio adequado para cuidar desse corpo. Assim é a liberdade. Se uma parte está doente, nós temos que dar o remédio adequado. E a nossa liberdade está muito doente, com as ações arbitrárias do senhor Alexandre de Moraes. Então quero te convidar a comparecer no próximo domingo, às 14 horas, na Avenida Paulista, em São Paulo, em frente ao MASP, para nós fazermos uma grande reação a esse arbítrio instalado em nosso país. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com o senador Cleitinho. Dia 14, às 2 horas da tarde, na Avenida Paulista, e às 10 horas da manhã, na Praça da Liberdade, a gente está organizando uma grande mobilização pela liberdade de expressão, contra a censura, pela anistia aos presos políticos e, fora Moraes, pelo impedimento do ministro Alexandre de Moraes. E o senador tem um recado para passar para vocês. A gente quer fazer esse convite aí, essa convocação para toda a população brasileira, para todos os patriotas que estejam presentes dia 14 de julho, domingo agora, tá bom? Grande abraço para todos aí, estamos esperando vocês. E esses dados de geolocalização do Felipe Martins, eles mostram que o celular do Felipe Martins estava no Brasil no dia 30 de dezembro de 2022, mesmo dia em que o ex-presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. E o celular do Felipe Martins continuou no Brasil. Os dados da geolocalização mostraram ainda que ele se deslocou para Curitiba, depois foi para Ponta Grossa, onde a esposa do Felipe Martins mora. Então, a não ser que o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal queiram dizer que existe uma grande conspiração orquestrada para levar o celular do Felipe Martins de Brasília para Ponta Grossa e depois de ali fingindo que ele estava no Brasil, enquanto ele na verdade estava voando para Miami com o presidente Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes precisa então soltar Felipe Martins imediatamente. A não ser que ele queira construir essa grande teoria conspiratória. E mais, não só que o celular embarcou e foi levado para Curitiba e depois para Ponta Grossa, mas ele teria que argumentar que o celular fez isso usando uma passagem em nome do Felipe Martins e com a companhia aérea atestando que foi o Felipe Martins que embarcou, como já veio esse atestado para os autos do processo, mostrando que ele ficou no Brasil. Isso derruba o argumento do ministro de que ele teria viajado para os Estados Unidos fugindo do Brasil. A não ser, é claro, também, que o ministro queira dizer que a TIM, essa empresa telefônica, ela faz parte de uma organização criminosa da extrema-direita internacional que existe para enganar o STF, fraudar a democracia no Brasil
e atacar as instituições, as preciosas liberdades garantidas pelo ministro Alexandre Moraes. A não ser que ele ache isso, que a TIM faz parte dessa conspiração transnacional, o ministro precisa soltar imediatamente Felipe Martins. Não é mais uma questão de prova agora. Provas nós temos aos montes para mostrar que o Felipe Martins ele não viajou para os Estados Unidos. E provas já existiam, aliás, como essa prova da viagem aérea para Curitiba, a empresa aérea confirmando que ele de fato embarcou e viajou, documentos americanos atestando que ele não entrou nos Estados Unidos e por aí vai. Provas foram juntadas aos montes, inclusive provas de consumo dele, de iFood no Brasil, de transporte, de Uber. E eu quero aproveitar esse tema ainda para responder uma pergunta que eu recebo frequentemente nas minhas redes sociais. E a pergunta é: Deltan, qual que é a importância de saber se o Felipe Martins foi para os Estados Unidos ou não? Viu, mesmo se ele fosse para os Estados Unidos, ele não era investigado, não era nada. Não tem nada a ver o que o Alexandre de Moraes está fazendo e a Polícia Federal também, essa prisão aí que é para fugir. Então quer dizer, se o Bolsonaro foi para lá, para os Estados Unidos e voltou, Bolsonaro tentou fugir. Por que o Alexandre de Moraes não prendeu ele? Só prendeu o Felipe Martins por suposta fuga. Não faz sentido. Por que ele está preso Presta por atenção. isso? Ele não pode viajar agora? Ainda que se prove que ele estava ou não estava no Brasil, por que ele está preso por supostamente ter viajado? Ainda que ele não tenha viajado. Como é que esse argumento da viagem se sustenta para prender ele? Pois é, pessoal, essa é a pergunta do $1 milhão. Porque o ministro Alexandre de Moraes ele fundamentou a prisão do Felipe Martins em um possível risco de fuga, porque ele teria viajado com Bolsonaro no dia 30 de dezembro de 2022, o que nós sabemos que é mentira, jamais aconteceu. Mas esse fundamento, além de genérico, abstrato, bastante duvidoso, também ele está sendo aplicado de uma maneira no mínimo duvidosa por Moraes. Se existe um risco de fuga do Felipe Martins, porque ele viajou para os Estados Unidos, sendo que ele não viajou, tudo bem, mas vamos assumir que ele viajou. Se existe um risco de fuga por ele supostamente ter viajado, então, com muito mais razão, existe um risco de fuga para quem de fato viajou, não? Bolsonaro. É ou não é? Ora, se ele foi para lá e prenderam ele porque ele supostamente teria ido para lá, ainda que não tenha ido, tá? E quem de fato foi? Essas pessoas não representam aí um risco de fuga? Então, por que Bolsonaro e o resto da comitiva do Bolsonaro não foi presa? Só o Felipe Martins. Ah, Deltan, não dá ideia. Mas a gente tem que analisar e entender a realidade, o que está acontecendo, para a gente entender por que está acontecendo essa prisão. Ah, meus amigos, a resposta a essa pergunta, quem vai dar não sou eu, é o ministro Gilmar Mendes. Delação. Como assim? O ministro Gilmar Mendes fez uma fala, que ele usou bastante para atacar a Lava Jato. Eu destaquei aqui para vocês. Me segue. Abre aspas. As pessoas só eram soltas depois de confessarem e fazerem acordo de leniência. Isso é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus, coisa de pervertidos. Claramente se tratava da prática de tortura, usando o poder do Estado. Pessoal, será que o ministro Alexandre de Moraes está mantendo o Felipe Martins preso há 155 dias, ou seja, há 5 meses e 3 dias sem denúncia, para forçar ele a fazer uma delação, como aconteceu com o Mauro Cid, que foi solto no mesmo dia em que sua delação foi homologada? Me respondem nos comentários, porque eu quero saber. E eu preciso aqui fazer um esclarecimento brevemente, esclarecer que a acusação do Gilmar Mendes contra a Lava Jato é falsa. Afinal de contas, mais de 80% dos delatores da Lava Jato nunca tinham sido presos. Diferente do que acontece no STF, em que 100% dos delatores foram presos.